O cheiro, a maresia e a sardinha grelhada misturava-se no ar quente de Alfama, um abraço familiar que envolvia Sofia sempre que regressava ao seu pequeno cantinho de paz. As ruas estreitas, empedradas e sinuosas eram veias antigas de uma Lisboa que resistia, onde a roupa estendida nas janelas coloridas e o som melancólico de um fado a ecoar de uma tasca eram os batimentos cardíacos de uma comunidade resiliente. Sofia não era daqui de nascença, mas o bairro tinha-lhe oferecido um refúgio, um silêncio relativo que ela procurara por anos. Tinha 40 anos, o corpo forte de quem não tem medo do trabalho e um olhar que parecia ter visto demasiados invernos. Tentava agora que os seus dias fossem preenchidos com o sol na pele e a terra nas mãos. O seu refúgio, o seu último vínculo com a vida que tentava construir, não era uma pessoa, nem um animal. Era um pequeno jardim comunitário, espremido entre dois edifícios antigos, um oásis de verde e cor no meio do labirinto de pedra. Ali passava horas, cuidando das flores, dos legumes, partilhando conversas curtas e sorrisos com Dona Elsa, a matriarca do bairro, uma mulher de mãos calejadas e sabedoria ancestral. Dona Elsa, com os seus 80 e muitos anos, era a memória viva de Alfama, e o jardim era a sua coroa. Para Sofia era mais do que plantas. Era um símbolo da esperança, da vida que renascia, da paz que ela regava e protegia com a mesma intensidade que regava os pés de manjericão. Mas a paz em Alfama era frágil. Como uma onda lenta e implacável, a gentrificação avançava, empurrando os moradores antigos para fora, substituindo as tascas por boutiques caras, abafando o fado autêntico com o ruído das malas de rodinhas. Na vanguarda dessa onda vinha o Sr. Carvalho, um empresário do ramo imobiliário, polido por fora, mas com a crueldade fria do aço nos olhos. Ele via Alfama não como um lar, mas como um investimento, um mapa de propriedades a adquirir, demolir e reconstruir para turistas ricos. Os avisos de despejo tornavam-se mais frequentes, as ofertas de compra irrisórias, seguidas de ameaças veladas. Sofia observava-o silenciosamente. Via os seus capangas, homens rudes e sem escrúpulos, a rondar o bairro, a intimidar os mais velhos. Sentia a tensão no ar, o medo a misturar-se com a resistência teimosa dos moradores. Ela mantinha-se discreta, uma sombra nas vielas, mas os seus sentidos estavam sempre alerta. Anos passados, noutro tipo de selva, tinham-lhe ensinado a ler os sinais, a sentir o perigo antes que ele se materializasse. Tentava ignorar esses instintos, enterrá-los sob a terra fértil do jardim, mas eles estavam lá, latentes, uma parte inseparável dela. Uma noite, o cheiro a maresia foi sufocado pelo fumo acre. Sofia foi despertada não pelo canto do galo, mas por gritos e o som de madeira a estalar. Correu para a janela. Chamas lambiam o céu escuro, vindas da direção do jardim, o coração gelou-lhe. Vestiu a primeira roupa que encontrou e correu para a rua, descalça. As ruas, geralmente silenciosas àquela hora, estavam cheias de vizinhos, alguns a tentar apagar o fogo com baldes, outros a chorar. O jardim era uma ruína fumegante. As plantas que ela e Dona Elsa tinham cuidado com tanto carinho estavam pisoteadas, arrancadas, carbonizadas. O pequeno barracão das ferramentas ardia. No chão, perto da entrada, Dona Elsa estava sentada, amparada por vizinhos, o rosto vincado pela dor e pelo choque, uma ligadura improvisada na cabeça onde tinha sido atingida. Os capangas de Carvalho tinham vindo, bêbados e brutais. Não só destruíram o jardim, como espancaram quem tentou impedi-los, e deixaram uma mensagem pichada no muro que ladeava o que restava do oásis. Próximos são vocês, macacos. A raiva fria e pesada como chumbo subiu pela espinha de Sofia. Não era apenas o jardim, não era apenas a violência. Era o desprezo, o racismo explícito, a destruição deliberada de algo sagrado. O último vínculo estava quebrado, e a paz que ela tanto lutara para encontrar desfez-se em fumo e cinzas. Ela não chorou, não gritou. O choque deu lugar a uma quietude perigosa, o tipo de calma que só precede uma tempestade. Ajudou a cuidar de Dona Elsa, falou palavras de conforto que não sentia, observou os rostos aterrorizados e indignados dos vizinhos. Mas por dentro, algo antigo e terrível despertara. O instinto de sobrevivência, a capacidade de lutar, a brutalidade que ela pensara ter enterrado para sempre, voltara com força total. Nos dias que se seguiram, Sofia moveu-se como uma sombra. Ajudou a limpar os escombros do jardim, falou com Dona Elsa no hospital, ouviu as conversas no bairro, o medo, a raiva, a sensação de impotência. Mas a sua mente estava noutro lugar, a traçar mapas, a recordar lições antigas, a afiar ferramentas que não usava há anos.
O seu passado não era o de uma assassina treinada como Elias Kane, mas o de alguém que sobreviveu em ambientes onde a violência era a única linguagem. Crescera numa zona onde cada dia era uma luta, onde os fracos eram esmagados e os fortes aprendiam a ser impiedosos. Aprendeu a ler pessoas, a encontrar pontos fracos, a mover-se sem ser vista, a usar tudo à sua volta como arma. Aquelas habilidades, outrora uma necessidade para a sobrevivência, tornaram-se o seu arsenal, oculto. Precisava de informações. O Sr. Carvalho operava nas sombras do poder e do dinheiro, mas todo o poder tem fissuras, toda a sombra tem um ponto de luz. Em Alfama havia um homem que via e ouvia tudo sem parecer ver ou ouvir nada. Manuel, o dono da tasca, o fado escondido. Manuel não era um criminoso, mas era um sobrevivente, um observador silencioso que conhecia os segredos do bairro e de quem o ameaçava. Sofia esperou até altas horas, quando a tasca estava quase vazia. Sentou-se a um canto, pediu uma bica e esperou. Manuel, um homem baixo e robusto com um bigode grisalho, limpava o balcão com movimentos lentos. Os seus olhos, porém, eram vivos e perspicazes. Quando se aproximou de Sofia, o seu olhar deteve-se nela um pouco mais do que o habitual. Sentiu a quietude tensa que emanava dela. Sofia, disse Manuel, a voz baixa, não a vejo por aqui à noite. Sofia olhou para ele, os olhos escuros e profundos. Preciso de saber coisas, Manuel. Manuel parou de limpar, inclinou-se ligeiramente. Que tipo de coisas? Sobre o Carvalho, os homens dele, onde se escondem, como operam. O rosto de Manuel fechou-se. Isso é perigoso, Sofia. Eu sei, respondeu ela, a voz sem emoção. Eles destruíram o jardim, espancaram a dona Elsa. Manuel assentiu, os lábios apertados. Ele amava a Alfama, amava a sua gente. Ouvi dizer, coisa feia, gente sem alma. Sofia esperou. Manuel suspirou. O Carvalho é um tubarão. Tem advogados, políticos no bolso e homens que fazem o trabalho sujo. Os que vieram aqui são capangas de rua, mas tem quem os proteja. O chefe deles é um tal de Rui o Martelo, um violento sem miolos que trabalha para o Carvalho. Onde encontro este martelo? Perguntou Sofia. Manuel hesitou. Olhou em volta, embora não houvesse ninguém a ouvir. Ele e os dele costumam reunir-se num armazém abandonado perto do cais do Sodré. Usam-no para guardar material roubado ou para tratar de negócios sujos longe dos olhares. Mas Sofia, não se meta nisto. Eles são muitos e são cruéis. Eles vieram até nós, Manuel, disse Sofia, sua voz ainda baixa, mas com uma intensidade que fez Manuel estremecer. Agora é a minha vez de ir até eles. Manuel estudou-a, viu algo nos seus olhos que não reconheceu, mas que o fez acreditar. Não era medo, nem raiva cega. Era uma determinação fria e implacável. Cuidado, Sofia, murmurou. Este mundo não é para nós. Sofia não respondeu. Bebeu a sua bica, deixou o dinheiro no balcão e saiu para a noite, dissolvendo-se nas sombras das vielas. O cheiro a maresia parecia agora mais salgado, mais amargo. A caçada tinha começado. O armazém no cais do Sodré era um labirinto de contentores enferrujados e pilhas de madeira podre. O cheiro a peixe morto misturava-se com o de mofo e óleo. Sofia moveu-se com a destreza silenciosa de um felino, usando as sombras e os obstáculos como cobertura. Os seus sentidos estavam aguçados. Cada som, cada cheiro, cada movimento no seu campo de visão era processado instantaneamente. Localizou os capangas de Rui o Martelo. Eram cerca de meia dúzia, a jogar as cartas, a beber e a rir alto. Jovens, arrogantes, cheios da falsa confiança que a impunidade dá. Ela não tinha armas de fogo. As suas armas eram o ambiente e o seu próprio corpo. Esperou paciente, estudando os seus movimentos, identificando o ponto fraco. A oportunidade surgiu quando dois deles se afastaram para urinar num canto escuro. Sofia moveu-se. Rápida, silenciosa, brutal. Um deles caiu sem um som, a garganta atingida por um golpe preciso. O outro mal teve tempo de reagir antes de ser imobilizado e silenciado. Os restantes na sala principal demoraram a perceber que algo estava errado. O silêncio inesperado dos companheiros, talvez. Sofia usou esse momento de hesitação. Entrou no armazém como um fantasma, atacando da escuridão. Não era uma luta justa, não para eles. Ela movia-se com uma fluidez mortal, usando os contentores como cobertura, desarmando, incapacitando, matando com uma eficiência arrepiante. Não havia fúria nos seus movimentos, apenas uma precisão fria e metódica. Eram obstáculos e ela estava a removê-los. Rui o Martelo era o último. Era maior e mais forte que os outros, com a brutalidade escrita no rosto. Tentou enfrentá-la, confiante na sua força bruta. Mas a força bruta pouco podia contra a técnica, a velocidade e a implacabilidade de Sofia.
Ela usou o seu próprio peso contra ele, explorou as suas aberturas, transformou o armazém no seu campo de jogo. A luta foi curta e violenta. Terminou com Rui o martelo no chão, o corpo quebrado, os olhos cheios de pânico ao perceber, tarde demais, quem era a mulher à sua frente. Sofia não disse uma palavra, apenas terminou o que tinha vindo fazer. Deixou o armazém tão silenciosamente quanto entrara. A noite nos docas estava calma novamente, apenas o som distante dos navios e o cheiro a sal. A primeira parte estava concluída, mas ela sabia que era apenas o começo. Eliminar os capangas e o seu chefe direto era um aviso, um abanão na estrutura de Carvalho. Ele reagiria, e ela estaria à espera. Nos dias que se seguiram, a tensão em Alfama aumentou. Os capangas de Carvalho desapareceram dos cantos, substituídos por seguranças mais profissionais, homens que não usavam pichagens racistas, mas que tinham um olhar frio e treinado. Carvalho sabia que alguém tinha retaliado, mas ainda não entendia a escala ou a natureza da ameaça. Tentou apertar o cerco ao bairro, acelerar os despejos, usar táticas mais agressivas. Mas Sofia estava sempre um passo à frente. Ela começou a atacar os seus bens. Um edifício em que Carvalho tinha investido pesadamente sofreu uma sabotagem subtil, mas dispendiosa. Problemas estruturais que só seriam descobertos meses depois. Um carregamento de material de construção de alto valor desapareceu do porto. Um negócio de fachada que Carvalho usava para lavar dinheiro foi exposto, não à polícia, que, como Manuel sugerira, poderia estar comprada, mas aos olhos de alguém com interesse em prejudicar Carvalho no mundo dos negócios. Sofia não agia por dinheiro ou poder, agia por vingança, e cada golpe era calculado para ferir onde mais doía Carvalho, no seu bolso e no seu orgulho. Havia momentos entre as ações em que a quietude voltava. Sofia sentava-se perto das ruínas do jardim, agora apenas um espaço vazio e triste. O cheiro da terra queimada ainda pairava no ar. Lembrava-se de Dona Elsa, da sua força, da forma como seus olhos brilhavam quando falava das histórias de Alfama. Lembrava-se do seu próprio passado, da violência que a moldara, da decisão de a deixar para trás. Era uma luta constante, a batalha entre a mulher que queria paz e a máquina de sobrevivência que a violência tinha forçado a ser. A vingança era uma droga poderosa, uma forma de canalizar a dor, mas ela sabia que não traria o jardim de volta, nem apagaria a dor nos olhos de Dona Elsa. Não traria de volta o que ela própria tinha perdido no passado, a razão pela qual fugira da violência. Manuel, na sua tasca, via Sofia chegar, pedir a bica, sentar-se em silêncio. Via a ausência de medo nela, mas também a presença de algo pesado, algo que a consumia. Ele ouvia as conversas no bairro, os sussurros sobre os acidentes que estavam a acontecer aos negócios de Carvalho, o desaparecimento dos seus homens. As pessoas não sabiam que era Sofia, não a discreta mulher do jardim, mas sentiam que algo estava a mudar, que o tubarão estava a ser mordido. Manuel, no entanto, sabia. Via nos olhos de Sofia a mesma determinação implacável que tinha visto em outros, em tempos mais sombrios. O tipo de determinação que termina num só caminho. Carvalho, entretanto, estava a ficar furioso. Os seus investimentos estavam a ser atingidos, os seus homens desapareciam. A sua reputação estava em jogo. Precisava de encontrar quem estava por trás disto. Usou os seus contactos, a sua influência, e eventualmente descobriu uma mulher que vivia em Alfama, que cuidava de um jardim destruído, que tinha um passado nebuloso. Manuel tinha sido discreto, mas o mundo de Carvalho tinha os seus próprios informadores. Carvalho riu-se. Uma mulher? Ameaçar o seu império? Subestimou-a, claro. Viu-a como insignificante, mais uma macaca do bairro a ser posta no lugar. Mas a subestimação era o primeiro passo para a queda. Decidiu usar o que restava da comunidade como isca. Ameaçou demolir um edifício onde viviam várias famílias, incluindo a de Dona Elsa, que entretanto regressara do hospital, frágil, mas teimosa. Deu um prazo. Queria que a mulherzinha aparecesse. Sofia ouviu a notícia. Sentiu a raiva ferver, mas manteve a calma. Era uma armadilha, claro, mas ela não podia permitir que mais pessoas sofressem. O Sr. Carvalho tinha forçado a sua mão. Era a hora do confronto final. Ela não iria para onde ele queria. Ele viria até ela, ou pelo menos para um lugar que ela conhecia melhor do que ele. Escolheu o local. Um velho armazém de azulejos abandonado perto do rio, usado outrora para armazenar vinho do porto antes de ser exportado. Era um labirinto de corredores escuros, pilhas de caixas vazias e o cheiro persistente a vinho e mofo. Conhecia-o bem.
Tinha explorado cada canto nos seus primeiros tempos em Lisboa. Preparou-se. Não era apenas uma luta, era uma execução. Carvalho, confiante, chegou ao armazém com os seus últimos e mais leais homens. Não muitos, talvez meia dúzia, os melhores que tinha. Ele próprio estava bem vestido, com uma arma escondida no casaco caro. Ainda achava que controlava a situação. A mulher apareceria, lhe daria uma lição nela, e tudo voltaria ao normal. Entraram no armazém, as botas a ecoar no chão de cimento. A escuridão engolia-os. "Sofia!" gritou Carvalho, a voz a ecoar. "Seja razoável, podemos negociar. Dinheiro! Quer dinheiro?" Não houve resposta. Apenas o silêncio pesado do armazém. Noção. Os homens de Carvalho espalharam-se, nervosos. Sentiam que algo estava errado. O cheiro a mofo e vinho parecia mais intenso, mais ameaçador. Então o primeiro som, não um grito, mas um sussurro de movimento na escuridão. Um dos homens de Carvalho caiu sem um som. Depois outro. Sofia não usava armas de fogo. Usava o ambiente, usava a escuridão, usava o medo. Ela era um predador no seu habitat. Os homens de Carvalho, por mais treinados que fossem, estavam cegos, desorientados. Ela movia-se entre eles como um fantasma, rápida, letal, usando facas, pedaços de madeira, até mesmo seus próprios punhos e pés com uma precisão brutal. Era uma dança macabra nas sombras. Carvalho ouvia os sons da luta, os gemidos abafados dos seus homens. O pânico começou a instalar-se. Aquela não era uma mulherzinha. Era algo diferente, algo que ele não conseguia controlar, não conseguia comprar. Recuou, tropeçando nas caixas, tentando encontrar a saída. Current Path Characters, 1998, Total Characters, 1990. A luta terminou tão rapidamente quanto começou. Silêncio. Apenas a respiração pesada de Sofia e o som distante do rio. Os homens de Carvalho estavam caídos, derrotados, alguns mortos, outros incapacitados. Sofia emergiu das sombras, o rosto calmo, mas os olhos a brilhar com uma intensidade fria. Estava ferida, a sentir a dor nas costelas, nos braços, mas a adrenalina ainda a percorria. Encontrou Carvalho encolhido num canto, o rosto pálido, o suor a escorrer-lhe pela testa. A arma que ele trazia na mão tremia. O polimento exterior tinha desaparecido, revelando a covardia por baixo. "Você?" sussurrou Carvalho, os olhos arregalados de terror. "Quem é você?" Sofia não respondeu imediatamente. Aproximou-se dele, os passos lentos e deliberados. A sua presença preenchia o espaço, pesada e ameaçadora. Carvalho tentou levantar a arma, mas as suas mãos tremiam demasiado. "O jardim", disse Sofia, a voz baixa e rouca. "Você destruiu o jardim." Carvalho engoliu em seco. "Era só um jardim. Posso construir outro, maior, melhor. Posso dar-lhe dinheiro. Quanto quer?" Sofia parou à sua frente. Não havia negociação nos seus olhos, apenas a conclusão inevitável. "Não era só um jardim", disse ela. "Era o último pedaço de paz que eu tinha." Carvalho começou a implorar, as palavras a tropeçar na sua boca. "Por favor, não precisa fazer isto. Eu não sabia. Eu..." Sofia não ouviu. Não havia espaço para piedade. Não depois do jardim, não depois de Dona Elsa, não depois de todas as vezes que pessoas como ele tinham pisado em pessoas como ela e a sua comunidade. A sua mão moveu-se rápida e precisa. Não foi um golpe de raiva, mas um ato final e metódico. Carvalho caiu no chão, o ar a abandonar os seus pulmões num suspiro quebrado. A sua arma caiu ao seu lado, inútil. Sofia ficou ali por um momento, a ouvir o silêncio. O cheiro a mofo e vinho parecia agora o cheiro da morte. A vingança estava completa. A dor nas suas costelas era um lembrete físico do custo. A dor no seu coração, a ausência do jardim, a perda da paz, essa era uma ferida que não se curaria. Saiu do armazém, deixando os corpos para trás. O ar fresco da noite nos docas pareceu lavar um pouco da escuridão que sentia. O Sr. Carvalho estava morto. O seu império de gentrificação e crueldade sofreria um abalo. Talvez, apenas talvez, Alfama tivesse um pouco mais de tempo para respirar. Mas Sofia sabia que a luta nunca terminava verdadeiramente. Regressou a Alfama antes do amanhecer, movendo-se pelas vielas vazias. O bairro ainda dormia, inconsciente do que tinha acontecido nos docas. O cheiro a pão fresco começava a sair das padarias. Passou pelo local onde o jardim estivera. Agora era apenas um terreno baldio, marcado pelas cinzas e pelos escombros. Sentou-se num pedaço de muro que sobrara, o corpo cansado, a mente estranhamente calma. A vingança não trouxera a paz de volta, não apagara o passado. Apenas a tinha levado de volta para o lugar de onde tentara fugir. Era uma sobrevivente, uma lutadora, uma máquina de violência quando necessário. Aquela era a sua verdadeira natureza,
por mais que tentasse escondê-la sob a terra fértil de um jardim. O último vínculo tinha sido destruído, e ao vingá-lo, ela tinha cimentado o seu próprio destino. Dona Elsa estava a recuperar lentamente. A comunidade estava cautelosamente otimista com a notícia do desaparecimento de Carvalho e dos seus homens. Os rumores espalhavam-se rapidamente no submundo e nas ruas. Mas Sofia sabia que a ausência de um tubarão apenas criava espaço para outro. Ela ficou em Alfama, não como a mulher que cuidava do jardim, mas como uma presença silenciosa, uma sombra protetora nas vielas. Continuou a ajudar Dona Elsa, a falar com Manuel, a observar. Mas a sua quietude tinha agora uma borda de aço. O seu olhar, antes apenas profundo, tinha agora uma vigilância constante. A paz, na sua forma anterior, estava perdida. Mas ela tinha garantido, à sua maneira brutal, que o preço de ameaçar seria pago. Uma noite, sentada novamente no muro do antigo jardim, ouviu o som de uma guitarra e uma voz a cantar fado numa tasca próxima. A melodia era triste, cheia de saudade, a alma de Alfama. Sofia fechou os olhos, sentindo a brisa no rosto, o cheiro, a sal e a vida. Ela não era mais a mesma. A vingança tinha sido a sua catarse, a sua forma de processar a perda, mas tinha-a transformado permanentemente. Levantou-se, o corpo a protestar, mas a sua mente clara. Não havia para onde ir, não havia para onde fugir. Este era o seu lugar agora, este bairro que ela protegeria à sua maneira. Desapareceu nas sombras das vielas, uma figura solitária na noite de Lisboa. A cidade continuaria a mudar, a lutar, a cantar o seu fado. E nas suas sombras, Sofia estaria lá. O passado e o presente fundidos numa única e silenciosa presença. O último pedaço de paz tinha morrido. Mas a guerreira tinha renascido. O tempo passou, mas as cicatrizes em Alfama permaneceram. O terreno do jardim comunitário continuava vazio, um lembrete doloroso do ataque. Dona Elsa, embora fisicamente recuperada, nunca recuperou totalmente o brilho nos olhos. A ausência do Sr. Carvalho trouxe um alívio temporário, um vácuo de poder que outros tentaram preencher. Novos investidores, talvez menos ostensivos que Carvalho, mas com a mesma ganância, começaram a rondar o bairro. A luta pela alma de Alfama estava longe de terminar. Sofia observava tudo, silenciosamente. A sua vida pacífica era agora uma memória distante. As suas manhãs já não eram passadas a cuidar de plantas, mas a patrulhar as vielas, a sentir o pulso do bairro, a identificar novas ameaças. Manuel, na sua tasca, tornou-se uma fonte ainda mais vital de informação, um posto de escuta no coração de Alfama. Ele sabia que Sofia era a razão pela qual as coisas tinham acalmado, mas também via a sombra que a envolvia. Havia uma nova quietude em Sofia, diferente da anterior. Não era a quietude da paz, mas a quietude da vigilância constante, da prontidão para a ação. Os seus movimentos eram ainda mais fluidos, os seus sentidos ainda mais aguçados. A dor da perda não diminuíra, apenas se transformara numa energia fria que a impulsionava. Uma tarde, enquanto caminhava perto da Sé, Sofia notou um grupo de homens que não eram do bairro. Estavam a olhar para um edifício antigo com um interesse demasiado profissional. Eram diferentes dos capangas de Carvalho, mais discretos, mais organizados. Sentiu o cheiro a problemas. Seguiu-os, mantendo a distância, observando. Descobriu que trabalhavam para uma nova empresa, uma fachada de investimento estrangeiro que estava a adquirir propriedades em Alfama a um ritmo alarmante. Por trás da fachada, sentiu a presença familiar da ganância e do desprezo. Não esperou. Não havia necessidade de um novo catalisador espetacular. O jardim Dona Elsa, a comunidade, essa perda já era suficiente. A vingança contra Carvalho tinha sido um ato de catarse pessoal, mas também a tinha despertado para uma realidade. A ameaça era sistêmica. Pessoas como Carvalho surgiriam sempre enquanto houvesse quem os permitisse operar. Começou a desmantelar a nova ameaça da mesma forma metódica. Não com violência indiscriminada, mas com golpes calculados. Primeiro, os homens de campo, aqueles que faziam o trabalho sujo no bairro. Uma emboscada num beco escuro, rápida e silenciosa. Depois os elos mais altos na cadeia, aqueles que geriam a logística, o dinheiro. Usou as suas habilidades para aceder a informações, expor atividades ilegais, criar caos e desconfiança dentro da organização. Não era fácil. Estes novos adversários eram mais espertos, mais cautelosos. Tinha de ser mais criativa, mais paciente. As lutas eram mais perigosas, deixando-a com novas cicatrizes, novos lembretes físicos da vida que agora levava. Mas ela não parava. Não podia parar. A quietude que procurara estava para sempre fora do seu alcance.
O que restava era a ação, a luta, a proteção do que restava do seu refúgio, mesmo que a um custo pessoal imenso. Havia noites em que a solidão pesava. Sentava-se na janela do seu pequeno apartamento, a olhar para as luzes de Lisboa, a ouvir o fado distante. Pensava no jardim, nas mãos de Dona Elsa a cuidar da terra, no riso das crianças que ali brincavam. Pensava no passado, na pessoa que fora antes de toda a violência, antes de toda a perda. Perguntava-se se alguma vez encontraria paz novamente. Mas a resposta, ela sabia, era não. A paz era para outros. Para ela restava a vigília, a luta, a aceitação da sombra que se tinha tornado. Manuel, servindo bicas e copos de vinho, notava a ausência de Sofia por longos períodos, seguida pelo seu regresso silencioso. Via nos jornais locais as notícias sobre acidentes estranhos a acontecer a certas empresas, a certos indivíduos. Ligava os pontos e temia por Sofia. Ela era forte, sim. Mas quão forte se pode ser contra um sistema inteiro? A nova ameaça culminou num confronto. Desta vez, não num armazém abandonado, mas num prédio de escritórios moderno no centro da cidade, o coração da operação do novo investidor. Sofia infiltrou-se à noite, uma sombra entre o aço e o vidro. O seu objetivo não era apenas eliminar os líderes, mas desmantelar a sua operação, causar o máximo de dano possível para que pensassem 2 vezes antes de voltar a olhar para a Alfama. A segurança era apertada. A luta foi intensa, diferente das anteriores. Não em vielas escuras, mas em corredores iluminados por néon, entre cubículos vazios e salas de reuniões frias. Usou tudo à sua volta, cadeiras, monitores, extintores. Os seus movimentos eram precisos, brutais, o resultado de anos de instinto e necessidade. Sentia a dor, a exaustão, mas a determinação era mais forte. Chegou ao escritório principal. Os líderes da operação estavam lá, homens e mulheres de fato e gravata, chocados por verem a sua fortaleza invadida por uma única pessoa. Não eram lutadores. Eram predadores de colarinho branco, habituados a destruir vidas com canetas e contratos. Sofia não lhes deu tempo. A sua vingança não era apenas pelo jardim, mas por todas as vidas que pessoas como eles tinham arruinado. A cena foi rápida e brutal. Um lembrete de que, por baixo da fachada pacífica, Sofia era uma força da natureza. Deixou o escritório em ruínas, a operação desmantelada. Saiu do prédio antes do amanhecer, misturando-se com os primeiros trabalhadores que chegavam. Estava ferida, exausta, mas viva. O sol começava a nascer sobre Lisboa, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Sofia caminhava de volta para a Alfama, o corpo a protestar, a mente estranhamente clara. A vingança contra aqueles que destruíram o jardim tinha sido apenas o começo. A luta para proteger o que restava do seu mundo, essa parecia não ter fim. Chegou ao bairro, o cheiro familiar a confortá-la. Passou pelo terreno baldio. O sol da manhã iluminava as cinzas e os escombros, tornando a perda ainda mais visível. Sentou-se no muro, sentindo a pedra fria sob as mãos. A paz. Parecia uma palavra vazia agora. Algo que ela tinha procurado, mas que nunca lhe pertencera verdadeiramente. Manuel abriu a tasca, viu Sofia sentada no muro. Não disse nada, apenas acenou com a cabeça. Sabia que ela tinha estado fora, a fazer o que tinha de ser feito. Preparou uma bica extra forte e esperou. Sofia levantou-se, o corpo a doer. Caminhou até à tasca de Manuel. O cheiro a café e pão quente era um pequeno conforto. Sentou-se ao balcão e Manuel colocou a bica à sua frente. Não fizeram perguntas, não deram explicações. Apenas partilharam o silêncio. Eles não vão parar, pois vão? Perguntou Manuel, a voz baixa. Sofia olhou para o café, o vapor a subir. Não, respondeu ela. Sempre haverá outros. Manuel suspirou. Então, o que fazemos? Sofia bebeu um golo da bica. O calor reconfortou-a. Nós resistimos, disse ela, voz firme, à nossa maneira. Não era a vida que ela tinha sonhado, não era a paz que ela tinha procurado, mas era a vida que lhe restava, a vida de uma guardiã silenciosa, uma sombra nas vielas de Alfama, sempre pronta para lutar. A vingança tinha sido a catarse, a purga da dor e da raiva. Mas a luta pela sobrevivência, pela proteção do seu refúgio, essa era a sua nova realidade. Saiu da tasca, deixando Manuel a olhar para ela, preocupado. Caminhou pelas ruas de Alfama, agora cheias de vida com o início do dia. Os moradores cumprimentavam-na, alguns com um sorriso, outros com um olhar de apreensão. Eles não sabiam toda a verdade, mas sentiam a sua força, a sua presença protetora. Subiu até ao miradouro das Portas do Sol. Lisboa estendia-se à sua frente, brilhante sob o sol da manhã. O rio, a ponte, os telhados vermelhos de Alfama. Era bonita. E valia a pena lutar por ela.
O passado estava sempre com ela, nas cicatrizes do seu corpo, nas memórias na sua mente. A perda do jardim, a dor de Dona Elsa, a brutalidade que ela tinha abraçado novamente, tudo isso a tinha mudado para sempre. Não era a mulher que chegou à Alfama à procura de paz. Era algo mais sombrio, mais resiliente, mais perigoso. Desceu do miradouro, voltando para o labirinto de vielas. O seu refúgio estava ali a precisar de ser protegido, e ela estaria pronta, a qualquer hora, a qualquer custo. A vingança tinha acabado. A vigília tinha começado. E nas sombras de Alfama, Sofia, a guardiã silenciosa, desapareceu, misturando-se com os sons e os cheiros do bairro que agora era o seu campo de batalha e o seu lar. As ameaças de despejo não desapareceram, mas tornaram-se mais cautelosas, mais silenciosas. Os novos investidores que tentaram seguir os passos de Carvalho encontraram obstáculos inesperados, perdas financeiras inexplicáveis, problemas logísticos que pareciam surgir do nada. Rumores de um fantasma que protegia o bairro começaram a circular, sussurros nas vielas, histórias contadas em voz baixa nas tascas. Sofia, a sombra silenciosa, alimentava esses rumores com as suas ações calculadas. Não havia mais confrontos espetaculares. A sua luta tornou-se mais subtil, mais estratégica. Desmantelar operações financeiras ilícitas, expor corrupção, criar discórdia entre os adversários. Usava a sua inteligência e as suas habilidades de infiltração tanto quanto a sua capacidade de combate. A violência ainda era uma ferramenta, mas usada apenas quando necessário, rápida e decisiva. Os moradores sentiam a diferença. O medo não desapareceu completamente, mas a esperança começou a florescer novamente, como as flores que Sofia e Dona Elsa tentavam replantar no terreno do antigo jardim. Com a ajuda da comunidade, começaram a limpar o espaço, a preparar a terra. Era um processo lento, um ato de resistência em si mesmo. Sofia ajudava, mas à noite a sua vigília continuava. Dona Elsa, sentada no muro enquanto observava os vizinhos a trabalhar na terra, falava com Sofia. O jardim. Ele vai voltar a crescer, minha filha. Sofia sentiu a sentir a terra nas mãos. Vai, mas não será o mesmo. Nada é o mesmo, Sofia, disse Dona Elsa, os seus olhos sábios a fitá-la. A vida muda, as pessoas mudam. O importante é o que fazemos com o que resta. Sofia ponderou as palavras. O que restava? Restava a comunidade, a sua resiliência. Restava a memória do que foi perdido, e restava ela, a guardiã, marcada pela violência, mais dedicada a proteger o pequeno pedaço de mundo. A sua solidão não diminuiu. A vingança tinha sido um caminho solitário, e a vigília era ainda mais. Não podia ter laços próximos, não podia permitir que alguém se tornasse um novo último vínculo a ser destruído. A dor da perda de Isabela, do cão, do jardim, essa dor era um fardo que ela carregava sozinha. Manuel, na tasca, via-a entrar e sair, sempre discreta. Servia a bica, trocava poucas palavras. Sabia que a sua vida estava em perigo constante, que ela vivia numa corda bamba. Mas também sabia que era por causa dela que a Alfama ainda tinha uma oportunidade de lutar. Uma noite, enquanto patrulhava as vielas escuras, Sofia ouviu passos atrás dela. Virou-se pronta. Era Manuel. Sofia, disse ele a voz baixa, precisamos de falar. Ela esperou. Manuel aproximou-se, hesitante. Há gente nova no bairro. Perguntam sobre você. Gente que não é daqui, nem do mundo do Carvalho. Parecem diferentes. O instinto de Sofia aguçou-se. Diferentes como? Profissionais. Respondeu Manuel. Não procuram propriedades, procuram uma pessoa. Acham que é você. Gente do seu passado, talvez? O coração de Sofia apertou-se. O passado, ela pensou ter enterrado tudo. Mas, como o instinto, o passado nunca morre verdadeiramente. A vingança contra Carvalho tinha sido um ato de justiça brutal no presente, mas talvez tivesse reaberto portas que ela pensara estarem fechadas para sempre. Obrigada, Manuel, disse Sofia. Ele assentiu. Cuidado, Sofia. Parece que a sua luta não é só por Alfama agora. Ela sabia. A vingança tinha tido um custo, não apenas a perda da paz, mas talvez o regresso dos fantasmas que ela tanto tentara deixar para trás. A sua vida pacífica era uma ilusão. A sua verdadeira natureza, a sobrevivente, a lutadora, estava para sempre ligada à violência. Não fugiu. Alfama era o seu refúgio, o seu campo de batalha. Não o deixaria. Preparou-se. Não sabia quem a procurava, mas sabia como lutar. Os dias seguintes foram um jogo de espera. Sentia a presença deles, a vigilância discreta. Eram bons. Melhores que os homens de Carvalho, eram como ela, talvez. O confronto veio numa manhã fria e nublada, longe dos olhos dos moradores, perto da zona ribeirinha, onde os armazéns abandonados serviam de palco para negócios obscuros. Eram 3 homens.
Bem vestidos, silenciosos, com o olhar frio de quem faz disto vida. Sofia, disse um deles, a voz calma. Viemos levá-la para casa. Não tenho casa para onde ir, respondeu ela. Tem sim, disse outro, o seu antigo lar, onde você pertence. Eles sabiam quem ela era, sabiam do seu passado. A vingança de Carvalho tinha atraído a atenção indesejada. A luta foi diferente. Não era a brutalidade desesperada dos capangas, nem a covardia de Carvalho. Era a precisão fria de profissionais contra profissional. Sofia usou o ambiente, a sua velocidade, a sua força, mas eles eram habilidosos, coordenados. Current Part Characters, 3.999, Total Characters, 2.561. A luta foi um balé mortal entre os contentores enferrujados e as pilhas de madeira. Sofia esquivava-se, bloqueava, atacava com uma ferocidade controlada. Sentia a dor a acumular-se, os músculos a gritar. Estes não eram amadores. Eram do mundo de onde ela viera. Conseguiu incapacitar um deles, usando uma corrente de metal abandonada para o enredar e derrubar. 2 contra 1. Eles ajustaram-se instantaneamente, coordenando seus movimentos para encurralar. Ela sabia que não podia vencê-los a todos de uma vez. Precisava de criar uma oportunidade. Usou uma explosão de energia, atacando um deles diretamente, forçando-o a recuar, criando uma pequena distância. A sua mão agarrou um pedaço de vidro quebrado de uma janela próxima. No momento em que o outro homem avançou, ela moveu-se. Rápida e brutal. O vidro cravou-se na perna do atacante. Fazendo gritar e cambalear, restava um. O líder. Ele não mostrou surpresa ou raiva. Apenas uma aceitação fria. Sempre foi teimosa, Sofia. Ela reconheceu a voz. Não o rosto, mas a voz. Um fantasma do passado. Quem é você? Perguntou ela, respiração ofegante. Ele não respondeu. Guardou a arma e tirou uma faca, movendo-se para ela com uma destreza assustadora. O combate corpo a corpo era a sua especialidade, e aparentemente a dele também. A luta com a faca foi intensa, um confronto de instintos e habilidades afiadas. Metal contra metal, Sofia